14 anos de presidência, vai ser 17 anos de presidência, se Deus quiser, avançando, porque já tá ganho, Já tá aí. no caso aí. É bastante tempo. É muito tempo. Você não pensa em novos desafios, Já Ricardo? faz horas que eu estou pensando. Inclusive, ontem nós tivemos uma assembleia da CACEMES e eu propus o fim da reeleição ilimitada. E é engraçado que não aceitaram. Mas eu não tenho esse objetivo mais, não. Eu tenho outros projetos pela frente. Tenho convites, inclusive, de outros estados para poder atuar É porque eu na imagino, gestão de saúde. exatamente, eu imagino que pela experiência, a gente acabou de falar de muitos hospitais privados, normalmente até mesmo hospitais privados querem colocar e encabeçar dentro de seus negócios Aqui pessoas que do têm estado, experiência. de outros estados, inclusive, graças a Deus a gente tem Mas, muitos convites e tem, claro, negócios próprios que a gente sempre... mas politicamente ainda é algo que te apetece? Meu nome é Felipe Ávila e hoje comigo eu tenho o Ricardo Ayashi, presidente da CACEMES, médico. Seja bem-vindo, Ricardo. É um prazer ter você conosco. Obrigado, Felipe, estar aqui com você, num podcast sensacional. Já assisti alguns episódios e para mim é um grande prazer, uma honra estar aqui com você. Ricardo, para mim é uma grande alegria conversar com alguém com tanta experiência, não apenas em um setor específico. Além de ser médico, já caminhou numa área de política e principalmente numa área de gestão. É verdade. E não faz apenas alguns meses, né? Não, já tem algum tempo. Hoje, quantos anos essa já? história são 31 anos de medicina. Aham. São 23 anos, 25 anos, né? Ajudando a construir a saúde do servidor público no nosso estado. 2 anos no antigo Previsul e depois na CACEMES como diretor. A CACEMES nos últimos 14 como desde presidente. quando? 2001. 2001. Quando foi extinto o Previsul. E aí a CACEMES, através da união dos servidores, das entidades sindicais, construímos a CACEMES. O Lauro foi o primeiro presidente. Eu era diretor de saúde e agora... E você hoje está como presidente da CACEMES faz quanto 14 tempo? anos. 14 anos. Muito tempo. Você não cansa, não? Canso. Canso, mas os desafios são estimulantes. Eu fico imaginando. São estimulantes. Os desafios são estimulantes. Mas mudam os desafios? Ou só mudam Diariamente. os valores? Diariamente. Os desafios da saúde são enormes. O nosso país é muito grande. Nosso estado é muito grande territorialmente, é pouco populoso. Tem uma distribuição de médicos muito desigual entre capital e interior. Uhum. Então tem muito médico aqui, tem pouco médico no interior, o que impõe alguns desafios. Nós tivemos que estruturar uma rede de atendimento e uma rede hospitalar ao longo desses anos muito grande. Investimentos altos foram realizados. Mas, enfim. Hoje, quando eu vejo CACEMES, principalmente ano 2024, que é quando estamos fazendo aqui, na verdade nós vemos uma grande estrutura. Não é apenas um plano de saúde, muito mais do que isso. De fato. Né? Aliás, pretendo falar com você ainda hoje, citar até sobre Banco CACEMES, que é um negócio novo e que é disruptivo. Algo totalmente diferente de tudo aquilo que se está tradicionalmente no mercado. Mas a CACEMES não começa como um hospital CACEMES. A CACEMES não começa como clínicas CACEMES. A CACEMES começa como, basicamente, quase uma cooperativa. Cara, ela começou como uma associação civil, sem fins lucrativos, onde tem 57 mil sócios, são servidores públicos titulares. E começou comprando serviço. Credenciando clínicas, hospitais, consultórios, enfim. Basicamente um plano de saúde. Um plano de saúde. Só que aí começam os desafios. O primeiro hospital foi de Dourados, surgiu quando um grupo de médicos de ortopedia fez uma greve contra a CACEMES, e aí, lá na gestão do Lauro, houve a compra do Hospital de Dourados, enfim. E aí começamos a estruturar uma rede de atendimento por entender que aquilo seria importante para nós. E foi de fato. Hoje a CACEMES tem essa estrutura grande e é o plano de saúde com o menor custo do mercado. Hoje é quanto? 450 em média por pessoa, em média, para toda essa estrutura. Não tem um plano de saúde com o mesmo padrão do nosso, né? Com o custo que nós temos. Todos são muito mais caros. Hoje a CACEMES basicamente aí 70%, 80% mais caro. Hoje são quantos hospitais, CACEMES? São 10 hospitais no estado, é a maior rede hospitalar do Mato Grosso do Sul, né? Hoje são 10 hospitais. Eu acredito que eu vi esse número esses dias, que já passaram de 2.000 e poucos funcionários.
3.300. 3.300 funcionários. 3.300. E dos 50 mil servidores, hoje, na verdade, esse número cresceu consideravelmente. São 57 mil servidores, são 215 mil vidas atendidas. Ah, porque pega os dependentes, agregados, tem alguns convênios com municípios também que tem seus servidores sendo atendidos pela CACEMES. Ou seja, você acaba tendo, dentro do seu caixa, um valor considerável para administrar. Grande. Que passa pelo caixa, né? Porque assistência à saúde é um custo absurdo, né? Principalmente nos últimos anos. Eu conheço alguns. Mas sim, 1,3 bilhão por saúde ano. É muito dinheiro que passa. Muito dinheiro. E de fato eu entendo. Bom seria se tivesse no caixa a discricionariedade para poder decidir onde vai todo esse valor. Mas muito desse valor, na verdade, já é vinculado. A verdade é que o modelo de saúde atual e o modelo de pagamento precisa e passa hoje por um processo de mudança de modelo, porque, na verdade, os planos de saúde, eles praticamente assinam um cheque em branco todos os meses para todos os prestadores de serviço e recebem essa conta 30 dias depois. Então, é preciso, e temos feito isso em várias ações, mudar esse modelo para que haja uma certa previsibilidade nos custos assistenciais, porque é muito complicado da forma que está atualmente. 1,3 bilhão média do que acaba entrando de caixa ano. 1,3 bilhão, olhando exclusivamente esse número, poderíamos dizer e chegar numa conclusão. Dá para fazer muita coisa. Dá para atender 215 mil pessoas. Agora, eu já ouvi dizer que, de fato, a CACEMES, mesmo tendo uma grande entrada, tem uma grande saída. Uma enorme saída, porque o custo assistencial subiu demais nos últimos anos. Principalmente no pós-pandemia. As pessoas estão procurando mais o médico. Estão procurando mais saúde mental. Aumentaram os casos de câncer, os casos de doenças cardiovasculares, doenças cerebrais, como demências. Demandas que não tinham antes. O envelhecimento da população. A população envelheceu. Envelheceu sem ter os devidos cuidados com a prevenção e a promoção à saúde. Então, nosso estado, por exemplo, tem um dado muito preocupante, que é um dos estados com maior índice de sobrepeso e obesidade do país. Campo Grande é a capital com maior índice de pessoas acima do peso do país. Isso traz grandes preocupações, porque leva ao aumento do diabetes, aumento de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, enfim, articulares, e isso, obviamente, impacta nos custos assistenciais de forma impressionante. Alguns anos atrás, eu era da filosofia de que não teria plano de saúde. Eu era de uma filosofia que não faço mais isso, não faço mais isso. Mas eu era, nessa época, até conversar com uma amiga médica. E eu era aquele que falava, não, eu guardo. Não faço. Eu guardo, eu tenho meu fundo de reserva, né? E meu fundo de reserva era um fundo que, no meu caso, era, na época, mais de 6 meses do que eu precisava para viver. Eu digo, se eventualmente precisar, vai porque eu não uso. E me lembro de, necessariamente, um dia eu sentando com uma amiga médica e entramos no assunto de plano e eu fiz esse comentário com ela. Ela disse, você é louco? Eu disse, não, por quê? Ela falou, você sabe quanto que custa, no particular, uma diária de UTI? Ela falou. E eu lembro que ela, então, começou a me falar custos. E eu percebi que esse meus 6 meses e uma semana ia acabar. E é verdade. É um custo absurdo. Hoje, se você pegar algumas cirurgias de coluna, algumas cirurgias cardíacas, elas vão custar aí 250, 300, pelo plano de saúde. Particular, isso ultrapassa 500 mil tranquilamente. Mas lógico que para você como hospital é preço de custo. Vou usar talvez essa expressão. Claro, obviamente. Lógico que teve um custo para comprar o equipamento e fazer tudo isso. É importante construir os hospitais CACEMES. Porque hoje eu consigo controlar esse alto custo. Por que o plano custa 450 por pessoas enquanto os outros custam 800, 1.000, 1.100? É justamente porque a gente consegue gerenciar o alto risco dentro de uma estrutura de excelente qualidade. O nosso hospital é o melhor do estado. O Hospital de Campo Grande, o Hospital de Dourados, nós temos cirurgia robótica, nós temos transplante de medula óssea. Não tem ninguém que faça isso no estado. Então, é um hospital de excelência.
aliado a uma racionalização do custo. Hoje, quando você pensou, a construção do hospital veio na sua gestão. Na minha gestão. E como foi essa perspectiva de, bem, nós somos um plano, e uma coisa é você fazer um centro, alguma coisa pequena, mas construir um hospital. Cara, eu nesse vou te sentido? contar o que aconteceu comigo. Eu sou de Aquidauana. Ok. Fiz faculdade aqui na Federal de Medicina. Formei e fui para São Paulo fazer residência de cardiologia. E fiquei lá 4 anos, voltei para Campo Grande. Voltei para Campo Grande e tomei um susto, porque as estruturas hospitalares eram muito acanhadas. Muito acanhadas. Era, assim, comum que um paciente chegasse lá com um quadro de um acidente vascular cerebral e precisasse ser transportado de ambulância para fazer uma tomografia ou uma ressonância fora do hospital. Isso estou falando dos hospitais privados. Quando eu tive a oportunidade de estar à frente da gestão da KCMs e, claro, a oportunidade de estruturar um hospital pelas necessidades que tínhamos, eu falei, nós vamos fazer o melhor hospital. E estruturamos um hospital completo, com um modelo de hotelaria diferente. Temos hoje um hospital que a hora que você entra no hospital, você fala, cara, isso aqui parece um hotel. Aliás, não tem um hotel aqui no estado que tem um saguão como aquele nosso, com obras de arte, né, com piano, sabe? Com uma coisa diferente. E um ambiente com preocupação de sustentabilidade, captação de água, estrutura de aço. Nossa, o método construtivo foi lindo. Mas hoje, quando a gente olha, a gente vê isso pronto, mas isso começou com um sonho. Começou com um sonho. O sonho era esse, poder oferecer para cá, para Campo Grande, um centro de excelência. Mas tinha caixa para esse sonho? Tinha caixa, cara, e ousadia, né? Tinha um pouco de caixa, um pouco de ousadia, um pouco do Banco do Brasil, que fez o FCO. Eu lembro que nós tivemos uma sorte danada. Nós fizemos um FCO a 3% ao ano, cara. Naquela época. É um período pré-Covid aí, a gente tá falando, bem, né? Pré-Covid. Porque tem 2014, 8 anos. Quantos anos tem o hospital já hoje? 8 anos. 8 anos. Hospital 8 anos. 8 anos. 2013 para 2014. Uma taxa ridícula. Ridícula. Maravilhoso, Maravilhoso. Né? E isso ajudou. E a gente muito austero no modelo de construir. Cara, nós fizemos aquilo tudo equipado por 90 milhões, cara. 90 milhões. Foi pouco. Foi pouco, pensando numa estrutura. O terreno era próprio. O terreno já era próprio. Mas construir aquilo lá, quanto tempo demorou a construção? 2 anos e meio pronto, funcionando. Funcionando, equipado com o que tem de melhor. Quer dizer, aí a gente foi avançando. Fazer robótica, vamos fazer transplante, vamos fazer... A gente vai continuar nesse ritmo. Mas o sonho era esse, cara. Quando eu fui para São Paulo, meu professor lá, doutor Radim Macruz, que foi o maior cardiologista do país, da história do Brasil, falou, cara, você vai ficar aqui comigo. Eu falei, não vou. Doutor Radim, não vou. Eu vou voltar para Campo Grande. Ele falou, não, mas eu quero ajudar lá. Eu falei para ele, eu vou ajudar a desenvolver. E graças a Deus, e essa oportunidade que tenho junto aos servidores públicos, junto aos meus pares de conselho. Agora, nessa época de construir essa lançamento de uma estrutura como essa, de um hospital, eu imagino que toda decisão política que utiliza caixa relevante, e eu digo decisão política exatamente porque todo momento que eu tenho um conselho é uma decisão política interna, lógico. Mas sempre o conselho apoiou. A todo momento. Tranquilamente? Porque nós tínhamos um planejamento estratégico. E a gente entendia... Você entendia o payback disso? Claro. Você tem que fazer um projeto de viabilidade, obviamente. Mas veja bem, quando nós assumimos a presidência em 2010, 2011, sentei com o conselho e falei, olha, o caminho do mercado de saúde é esse. Se nós não estivermos estruturados em 10 anos, nós seremos engolidos pelo mercado. E se nós não tivéssemos feito as nossas estruturas, nós teríamos sido engolidos. Por exemplo, hoje, boa parte dos hospitais aqui do estado, os grandes, não são de empresas locais. Proncor é da Redditor. O Hospital do Coração é da Rede Santa. São multinacionais, grupos de investimentos, que querem retorno. Lógico. Investimento, obviamente, justo. E business, justo. Então nós teríamos uma pressão de custos absurda. A de imagem é de uma rede nacional. E assim vai. Então mudou o mercado. Só que nós estávamos preparados para isso. Agora, aqui e no interior. Quanto que era, na época que foi feita a construção,
você conseguiu uma excelente taxa de FCO. Vocês levantaram quanto de FCO? Eu sei que até quitou, né? Você 40, fez um... 40, quitamos, 40 milhões. 40 milhões de FCO, 50 milhões de caixa. Okay. Perfeitamente. Qual foi o segredo para conseguir ter 50 milhões em caixa? Cara, é gestão. Eu sei que é meio óbvio. É gestão. Em tese é gestão, mas analisando o mercado tradicional e fazendo comparativos com comparativos, eu vejo muitos planos de saúde, quando fazem os seus balanços e apresentam... Não, o nosso, depois da pandemia, tá assim também, infelizmente. Com dificuldades profundas de levantamento de caixa, exatamente por causa de margens apertadas, por conta da concorrência. Cara, é um negócio muito apertado. E para você conseguir levantar um caixa, ok, se você falasse para mim assim, não, a gente tinha 5 milhões em caixa, superávit. Mas você de repente falar, e eu tenho certeza que você não gastou todo o caixa. Não, você claro. tinha, mas você falar, eu tenho 50 milhões, né? Só pra você ter uma ideia, hoje nós temos que ter, junto à Agência Nacional de Saúde, 120 milhões de reais em caixa, sem poder usar. De segurança. Fundo garantidor. Uhum. Mas a gente não pode usar. Não podemos usar nem na pandemia, cara. Um absurdo. Absurdo. Hoje as receitas de um hospital, de todo um sistema CACEMS, ele vem da onde? Logicamente, vem dos servidores. E do patrocínio que o Estado dá ao servidor. Como que é isso? Explica pra mim. Porque o servidor contribui com 6 a 7,5% do seu salário, dependendo do número de dependentes. Tá. E o Estado... Desconta em folha. Estado 5,25% como benefício de recursos humanos para o servidor. Entendi. Para o servidor. E aí, o Estado ele faz o repasse. Então, basicamente, quase 50% da receita, quase. 50% da receita vem do Estado, 50% vem do servidor. 60-40. 60-40. A gente pode desenhar isso. 60-40. Agora, diante desse cenário, hoje... Mas veja bem, o Estado patrocina o servidor. Uhum. Porque se esse servidor sai da CACEMS, o Estado para de repassar aquela parte, aquela fração. E é facultativo o servidor ficar ou não? Facultativo. Agora, 90% tá na CACEMS. 90%. Eu ia perguntar, mas independente de ser facultativo, não faz muito CACEMS. sentido para ele sair, porque esse valor que você acabou de comentar comigo é um valor que... É muito abaixo do mercado. É abaixo do mercado. Abaixo do mercado. Agora, pensando nesse cenário de gestão, eu percebi dentro da análise da CACEMS da gestão que vocês não ficaram, usando talvez essa expressão, satisfeitos com a construção apenas de um hospital aqui em Campo Grande. É verdade. Nós temos, aqui em Campo Grande, nós temos centro de diagnóstico, nós temos centro de atendimento psicossocial, nós temos clínica da família. Mas quiseram também ir para o interior? E para o interior. Dourados nós fizemos um hospital espetacular. Não tem nem como comparar com qualquer outra estrutura de Dourados. Qual foi a estratégia, ou qual é a estratégia de expansão motivacional? Assim? Lógico, tem a que ter população de Dourados e da Grande Dourados é maior que a daqui. De servidores? Ah, é? Sim, e a população em geral e de servidores. Você tem muita gente lá. Eu não imaginaria isso. E a região é grande, são 32 cidades. Ah, tá. Que ela acaba utilizando e se adequando ali. Utilizam lá. Aquela região é enorme. E tem poucas estruturas lá. Então, poucas, públicas e privadas. Então, havia uma demanda gigantesca. E tanto é, aí as pessoas... Até mesmo aí dentro do conselho, algumas pessoas, pô, pra que um negócio tão grande desse? Porque a gente tinha 50 leitos, foi para 150. Uhum. Lá em Dourados. Hoje, vindo para cá, liga o superintendente dos nossos hospitais e falou, Ricardo, o hospital de Dourados não tem um leito. Está lotado. Bom por um lado, ruim por outro, né? Ruim que as pessoas estão adoecendo. Mas por outro lado, bom, porque elas têm onde buscar assistência e um local de excelência. Fizemos uma pesquisa recente lá no hospital. 93% de ótimo e bom na avaliação do hospital. Você tem esse viés administrador político há muito tempo. Aliás, eu sei que até mesmo politicamente, agora falando fora do setor de gestor, né, é verdade. Foram afastei. Você se afastou. Fui candidato ao Senado. Só. Você foi candidato ao Senado. Depois tinha uma expectativa. Foi presidente regional aqui do PSB. Foi presidente. Foram, PT quantos anos? 14, 15 anos de PT? Eu sei que você ficou muitos anos no PT. Eu fiquei... Acho que 10, 12 anos. 10, 12 anos. Bastante tempo. Partido dos Trabalhadores. Quando você sai do Partido dos Trabalhadores, você vai pro PSB. E quando você se candidata ao Senado...
Eu até li uma entrevista sua antiga, da época que você estava se candidatando ao Senado. E, aliás, você foi muito bem, foi 200 e poucos mil votos. 281 mil votos. Era uma, 25% dos votos. É um número considerável. A Simone ganhou na época, né? E que honra, porque eu tenho maior admiração pelo trabalho que ela faz. Agora, você acaba mudando de partido, se torna presidente regional do PSB aqui, né? Na última gestão foi você, né? Depois acho que agora mudou o Paulo agora. Duarte sumiu. Mas você parece que não quis dar tanta ênfase depois, como alguns que eu conheço, que fica novamente, não ganhei, mas tudo bem. Eu não ganhei para senador, mas eu fiz o meu nome, eu vou para prefeito. Que, aliás, muitos acharam que você ia para prefeito, né, na última. Sempre tem essa percepção. Aparecer nas pesquisas e eu imagino que deve ter convite também, independentemente. Agora, na última eleição mesmo, teve convite do próprio Riedel, depois convite para ser secretário de saúde, mas a gente tinha... E aí eu fui muito claro com o Riedel, como sempre sou, né? No que eu faço. Eu tinha um compromisso com a CACEMES e de conduzir a CACEMES nesse pós-pandemia. Momento complexo, difícil para todos os planos de saúde brasileiros que tiveram 18 bilhões de prejuízo nos últimos 3 anos. Tanto é que se você analisar as empresas de saúde na Bolsa de Valores, você vai verificar uma queda absurda nos últimos anos. Mas a gente tem esse compromisso e estamos seguindo com ele. Desafiador, né? Com alguns embates. Mas esse compromisso, você acabou de falar, são quantos anos de presidência? 14? 14 anos de presidência. E, aliás, vai até 2027? 27. 14 anos de presidência, vai ser 17 anos de presidência, se Deus quiser, avançando, porque já tá ganho. Já tá aí. No caso aí. É bastante tempo. É muito tempo. Você não pensa em novos desafios, Ricardo? Faz horas que eu estou pensando. Inclusive, ontem nós tivemos uma assembleia da CACEMES e eu propus o fim da reeleição ilimitada. E é engraçado que não aceitaram. Mas eu não tenho esse objetivo mais, não. Eu tenho outros projetos pela frente. Tenho convites, inclusive, de outros estados para poder atuar na gestão de saúde. Exatamente. Eu imagino que pela experiência, a gente acabou de falar de muitos hospitais privados. Normalmente, até mesmo hospitais privados querem colocar e encabeçar dentro de seus negócios aqui do estado, de outros estados, inclusive, graças a Deus a gente tem muitos convites e tem, claro, negócios próprios que a gente sempre... Mas politicamente ainda é algo que te apetece? Já foi. Já foi um sonho, já foi um desejo, mas nesse aspecto, desejo de contribuir com o nosso estado, né, com a nossa cidade. Mas eu acho que a CACEMES preencheu muito isso, sabe? A gente pôde fazer muita coisa ao longo desses anos. Você acha que você pôde contribuir mais sendo presidente da CACEMES do que se você fosse, por exemplo, senador? Eu pude contribuir bastante estando na CACEMES. Okay. Eu vejo o trabalho da classe política um trabalho sensacional, é um trabalho extenuante. Eu admiro hoje... Cansativo. Eu admiro quem se coloca à disposição da população para representá-lo nos cargos públicos, porque... Veja, imagina um deputado federal, um senador, que passa a semana em Brasília, chega aqui sexta-feira, geralmente vai para o interior, e fica domingo apenas em casa. Quando fica? Eu, particularmente, hoje, não tenho essa disposição para ter esse tipo de rotina. Sabe que eu estava conversando com o senador Nelsinho Tradi aqui no podcast, e dentro de um dos nossos diálogos eu comentei com ele, de fato ele assim concordou. Eu vi uma entrevista de um ex-candidato à presidência dos Estados Unidos em Harvard, e ele fizeram ler uma pergunta sobre quais seriam os pressupostos que ele entenderia para alguém entrar no mundo da política. E entre alguns ele disse 2 que para ele eram essenciais. O primeiro, tenha seus filhos criados, porque você não vai mais passar tempo com eles. É verdade. E o segundo, tenha já sua renda formada antes de entrar, para que você não dependa praticamente financeiramente dela para suas despesas pessoais. É verdade. Eu acho isso muito importante. Agora, esses 2 elementos você já estabeleceu. Cara, a gente tem uma história de vida, né? São 31 anos de profissão. Falei, não é alguém que está entrando agora. Mas realmente, acho que aí o aspecto familiar pesa bastante. Respeito aos meus filhos que não desejam que eu participe de processos eleitorais e a gente tem que respeitar a família, minha mulher também. Então, acho que a gente tem... E também o ímpeto diminuiu bastante. Né?
Você vai querendo... Muito. Eu não vou dizer, talvez, colocando o pé no acelerador, acho que não seria essa talvez a expressão, mas mudando as guerras, né? Mudando os focos. Eu gosto muito de empreender, né? Eu tenho meus empreendimentos também, investimentos no campo imobiliário, eu gosto muito disso. É um setor que dá muito retorno. Se você constrói, vende. Se você compra, vende. Isso é uma coisa muito interessante. E eu gosto do mercado imobiliário. Então a gente também tem que respeitar um pouco as outras faces mas você sabe da nossa vida. Né? Às vezes... E eu tenho minha clínica de cardiologia, do qual sou sócio, que é o Centro Diagnóstico Cardiovascular. Você atende mais? Atendo um pouco. Atende ainda? Os pacientes mais antigos, né? Eu não imaginaria que você ainda estaria na atividade de continuar na operação. Nos últimos meses eu não tenho conseguido. Eu digo pelo tempo, eu digo pela energia. Vezes eu não tenho conseguido, mas atendo sim. Pouquinho ainda. Avançando, nós falamos um pouquinho de dinheiro e Cacemes, e me surpreendeu o fato de algo recentemente que foi uma inovação. Eu queria entender um pouquinho de onde surgiu principalmente essa ideia, que é o que foi lançado agora, o Banco Cacemes. Eu fiquei surpreso. O pressuposto inicial é do que nós falamos logo no início. O dinheiro que a Cacemes movimenta. Sim, imagino. Um B300. Tem uma rede de pessoas que estão em volta da Cacemes. Prestadores de serviço, médicos, clínicas, hospitais, servidores Cacemes, funcionários Cacemes, servidores públicos. Então, é uma movimentação gigantesca. E essa parceria surgiu para que nós pudéssemos conquistar esse público e, claro, gerar receitas diante da movimentação financeira e desse entorno. Mas agora como é que funciona na prática? Porque vocês criaram um banco, deixa eu só entender, é um banco exclusivo para os associados ou não? Não. Vai ser aberto? É aberto. Então, usando a marca Cacemes, entendi. Uma parceria com a Bybis e o Banco Omni, que o doutor Eu não sou servidor, mas quero abrir uma conta. Pode abrir. Pode abrir uma conta. Análise de créditos tradicionais como qualquer banco, como é que funciona? Normalmente. Mas tem algum benefício extra? Se eu sou... sim, nós estamos trabalhando nisso. Que é novo, né? Taxas de juros é novo, e estamos trabalhando. Taxas de juros atrativas, seguros, essas coisas todas que um banco produtos oferece. Que o banco oferencialmente multimoeda, cartão de crédito, enfim, todos os benefícios. Agora, eu vi Agora, é uma forma, num cenário apertado que os planos de saúde enfrentam. Você tem duas formas, né, de trabalhar. Ou você chora ou você vende lenço, não é isso? E a gente procurou vender um outro produto para gerar novas receitas para o plano de saúde, obviamente. Mas quem é o dono do banco? Benefício. O dono do banco é o Omni Bybis, numa parceria com a Cacemes. Eles utilizam a marca, eles investem. Nós não investimos nem um centavo. E parte significativa dos resultados serão da Cacemes. Sendo que nós não temos responsabilidade também com qualquer eventual perda. Mas vocês entraram juridicamente como sócios no banco. Eu digo como parte relativa dos resultados serão da Cacemes. É por isso que eu acabei pontuando. Exatamente. Ainda que ela não faça necessariamente o aporte. Nem aporte, nem responsabilidade sobre eventuais perdas, mas ela acaba sendo uma parceira estratégica. Perfeito, claro. Porque o que acontece? O que eles enxergaram? Pô, vocês têm um público... Você tem 215 mil hoje... Tem um público ali... grande. Você já tem credibilidade... A ser conquistado. Do branding, da tem marca. Nome, tem credibilidade, tem uma grande aprovação. É um mercado a ser conquistado com grande potencial. Mas o Caixa Cacemes e o Caixa Banco ainda fica diferente totalmente? 1,3 bilhões... Não, absolutamente distintos. Nenhuma correlação? Não, nenhuma correlação. Mas o banco, quando inaugura, não precisa ter um caixa forte? Um garantidor? Mas é do Banco Omni e do Bybis. Eles é que estruturaram esse fundo. E agora eles começam, então, a trazer capital interno para... Perfeitamente. Nós não entramos com nada. Nada. Só a marca. Hoje... E outros estados já estão buscando, viu? Depois dessa ideia. Eu fiquei imaginando... Mas eu não... Existe já semelhantes a... No setor saúde, no setor de saúde? Não. Porque assim... Não, pelo menos não pesquisamos. Eu nunca vi um banco Unimed, eu nunca vi um banco... nunca vi também. Semelhante a algo... Por isso que alguns já estão buscando... E principalmente porque não vai ser um banco 100% digital. Sim. Né? Acho que aqui em Campo Grande, Avenida Afonso Pena. Tem ali. Um projeto ali.
não inaugurou ainda, né? Já inaugurou, já está funcionando, já está funcionando. Onde que fica? Aqui. Ali na Afonso Pena, no edifício Evolution, ali no térreo, né? Falando de inovação, hoje eu tenho percebido que uma das estratégias da gestão Cacemes tem sido tratar muito no cenário de inovação. Aliás, principalmente aqui no estado, me corri se eu estiver equivocado, eu vi um vídeo de fazendo uma cirurgia por meio de robótica. Sim, é verdade. Como que foi isso? Me explica. O que aconteceu? A saúde evoluiu muito, né? A assistência à saúde evoluiu muito. E alguns grandes centros já estão fazendo cirurgia robótica há alguns anos. E a gente percebeu que os pacientes estavam buscando esse tipo de atendimento, porque realmente ele traz grandes benefícios para algumas cirurgias. Por exemplo? Próstata. Qual era o grande temor de uma cirurgia de próstata? 2 efeitos adversos importantes: incontinência urinária e disfunção erétil, que boa parte dos homens corriam o risco de sofrer no pós-operatório. Com a robótica, cai drasticamente o índice de complicações desse tipo. Agora, para você colocar isso, eu imagino que tem 2 grandes gargalos. O primeiro é comprar o equipamento. Sim. E o segundo é o médico que saiba operar o equipamento. Mas nós já tínhamos médicos aqui no estado que estavam saindo para operar fora. E quanto custa o equipamento desse? O equipamento custa $1.800.000. Claro que você tem formas de financiamento. Claro. Mas o custo dele, sim, hoje a gente está falando altíssimo. Aí de quase, com dólar do valor quase que tá aí, 11 milhões aí. 11 milhões de reais. Que aliás é outra coisa, esse dólar nessa altura põe uma pressão danada, né? Hoje tem muita vinculação ao preço de dólar diretamente, indiretamente tem muita coisa importada, né? Muita coisa importada ainda, materiais cirúrgicos, grandes equipamentos médicos. Aliás, a gente precisa discutir isso. Por que não isentar tributos de equipamentos médicos que não são produzidos no Brasil? Olha que quanto nós poderíamos oferecer de acesso. Mas existem benefícios. Vocês hoje não são. Cacemes não, mas vocês. Sim, mas vocês, particularmente como Cacemes, não são hoje com fins lucrativos. Sim. É uma associação sem fins lucrativos. Isenções. Então, tem isenções exatamente por ser beneficiados nesse sentido. Perfeito. Agora, quando você compra equipamentos, você pode até receber essa isenção, mas o preço, você está querendo dizer, fica caro porque o cara que produz, ele tem que... Claro, os impostos. Poderia ficar mais barato ainda, mas necessariamente ele acaba tendo esse custeio. Com certeza. Hoje, mas isso não é só para nós, não. Isso tem que valer para o mercado de saúde brasileiro inteiro. Hoje eu ouvi de alguns médicos, e quando eu falo de alguns, eu falo de um número de mais ou menos uns 5, 8 médicos que eu conversei nos últimos meses, e eu gosto de perguntar para eles, eu falo, como é trabalhar em Campo Grande? Como é trabalhar? E aí alguns me pontuam dentro de cenários de hospitais. Uns falam sobre qualidade, outros falam, por exemplo, elogiam Santa Casa e criticam Santa Casa dependendo do cenário, elogiam Unimed e criticam Unimed, alguns vão para Santa Maria e me dizem que Santa Maria caiu e não quer mais Santa Maria, e dentre outros cenários. E uma coisa que eu ouço de muitos médicos dentro da realidade da Cacemes é que a estrutura, como você acabou de falar, é uma estrutura de excelência, mas que muitas vezes tem atraso no pagamento. Isso é real? Acontece? Não, é atrasado, cara. Eu ouvi isso de 5 Cara, médicos. Você sabe o que aconteceu recentemente? Uma equipe, uma clínica, mandou reclamando que não recebia. A hora que foram verificar, a faturista deles não tinha enviado. Nota fiscal? Okay. Não tinha enviado faturamento. Enfim, a gente não tem atrasado, não. Mas eventualmente uma coisa ou outra pode acontecer. Porque é uma grande operação, né? Você imagina um cenário como esse. Você passou como gestor de um período muito dificultoso, que foi o período da pandemia. Muito. Vamos caminhar um pouquinho para essa época. Eu queria entender um pouquinho como foi a cabeça de gestor tragédia, nesse período específico. É a tragédia, né? Foi uma grande calamidade, né? Porque nós fomos pegos de surpresa. De repente. Um evento que alastrou mundialmente rapidamente. Ninguém conhecia, que era o pior. Nós tivemos que dobrar a estrutura de atendimento. Um custo elevadíssimo, não tinha mais equipamento, não tinha mais remédio. Deu prejuízo nesse período? Porra! Você tá louco. Nós tivemos
uma despesa em 3 anos de 290 milhões de reais com Covid, uma despesa que não existia. Em 3 anos. E o Estado não auxiliou nesse sentido? No ano passado, nós conseguimos uma compensação de 60 milhões desse valor de 290. Que já depositou? Já foi. Mas só ver os juros. Mas os juros do Brasil elevadíssimo é pouco. Não teve nenhum aporte do governo federal, tem gente que fala disso. Não teve nada, nenhum real. Pô. E não tem que ter mesmo, porque não é. Mas nesse período, seus principais desafios como gestor numa crise, como uma crise do Covid, são desafios mais estratégicos no sentido de o que fazer na adesão ao B ou de conseguir acalmar os ânimos? O maior desafio foi oferecer todas as condições possíveis para oferecer o atendimento de qualidade e na quantidade necessária. Nós tivemos, só para você ter uma ideia, nós montamos na laje superior do hospital 45 leitos de UTI. Sério, cenário de guerra. Cara, até me emociono só de lembrar para a estrutura. Emociona mesmo, cara, porque teve um dia, hospital de campanha, cenário de guerra, teve um dia que pegou fogo num equipamento. Cara, tempestade, teve um dia que desabou tudo. Você recebe uma ligação. Cara, foi tempestade, tá pegando entrou fogo. água, pegou fogo. Cara, desesperador. Mas, assim, nós investimos uma grana enorme. Mas valeu a pena, sabe? Nosso índice de recuperação dos pacientes internados foi de 89%. A média nacional, 62%. 62% contra 89%. Foi uma prova de fogo. Nós vencemos. Mas, claro, ficam as sequelas econômico-financeiras que todo mundo está sofrendo. E a gente não ia ser tão diferente dos outros, embora... Hoje nós estamos em 2024. Você tem a sensação que já houve uma recuperação ou ainda não? Ainda não. Muito discreto. Acho que não dá pra gente ainda firmar o pé. Que sim. Mas eu acredito que ano que vem tem tudo para ser melhor, sim. Você não foi treinado de base para ser gestor. Você foi treinado para ser médico. Fui treinado para ser médico. Como é que foi? Vamos voltar um pouquinho lá atrás, que eu queria entender um pouquinho melhor desse... Cara, eu sou filho de comerciantes. Seus pais faziam isso, o quê? Comércio de calçados lá em Aquidauana. E eu cresci ajudando lá, né? Fim de ano, férias, a gente ia ajudar. Ajudava no Natal, no Ano Novo, aquele movimento enorme e tal. E eu tinha uma grande dúvida, cara. Vou fazer medicina ou faço administração? Ah, é? Medicina ou administração? Administração tinha a ver por causa da família. Né? Resolvi fazer medicina. Uma decisão acertadíssima. Sou apaixonado pela medicina. Mas a vida se encarrega, né, cara? Aí eu virei gestor de saúde. Mas você, quando faz medicina, você faz aqui na Universidade Federal? Fiz na Federal. Faz residência aqui também? Fiz 1 ano de residência aqui de clínica médica e 4 anos em São Paulo. De cardiologia. E você abre sua clínica? Aí voltei pra cá, sócio, fui convidado para ser sócio do CDC. Você começa, então, como sócio do CDC, mas nesse momento exclusivamente prestando serviço? Sim. Ou já entendendo sobre o viés de administração do próprio CDC? Não, era sangue mesmo de gestão, já entrei como sócio, comecei a trabalhar, dali a pouco estava na administração da clínica. Aí cheguei aqui em 98, final de 99 recebi o convite para ser diretor do Previsul. Por quê? Cara, Luiz Fernandes, um médico da minha turma, amigo, formou comigo, percebia eu era tesoureiro da minha turma de faculdade, comissão de formatura, aquelas coisas todas. Então, sempre envolvido com a gestão. Fizemos uma baita de uma formatura, foi super legal. E depois ele falou, cara, o Ricardo é um cara que tem tino. E o Benhur, irmão dele, era deputado, sugeriu o meu nome, e, enfim. E quando você recebeu o convite, você tranquilamente entendeu isso como algo desafiador, cara, e animador, ou não necessariamente? De imediato, não tive dúvida. Mas por consequência você acabou diminuindo a carga do trabalho original que era o seu. Por muito tempo fiquei ainda trabalhando muito. Muito, muito. Agora, nos últimos anos que eu diminuí, porque a Cacemes cresceu demais. Mas eu fiquei plantão. Nossa, trabalhei barbaridade. Consultório, atendimento. Muito, muito, muito. Quando você pensa em 2 elementos diferentes,
Qual é a sua perspectiva? Quando você pensa, falando agora Cacemes, número 1. Futuro da Cacemes. Não a Cacemes onde ela chegou, mas quando você pensa numa Cacemes daqui a 10 anos, Ricardo. 10 anos é muito tempo, porque 10 anos atrás mudou completamente. 10 anos atrás não tem hospital, 10 anos atrás não tem nada disso, 10 anos atrás é outra perspectiva. É verdade. Portanto, 10 anos é um bom tempo para fazer muita coisa. Sem dúvida. Ou não, né? Ou não. Mas quando você pensa daqui a 10 anos, quando você pensa talvez em um 2034, ainda que você não esteja necessariamente na gestão... Não estarei. Não estarei. Absoluta convicção. Ainda que você não esteja na gestão, mas quando você... Não, até porque precisa oxigenar, pensa, precisa mudar. Mas quando você pensa num bom cenário que você gostaria de uma Cacemes em 2034, daqui a 10 anos, que é um bom tempo, como você consegue visualizar dentro de planos, projetos e desígnios? Cara, a Cacemes está pronta hoje, estrategicamente, para enfrentar os desafios da saúde suplementar. Pronta. Estrategicamente é o plano melhor posicionado no mercado sul-mato-grossense, com as suas estruturas de atendimento, tem um público cativo e tem, claro, desafios gigantescos e que nós estamos organizando para que ela enfrente, por exemplo, a dificuldade de acesso a especialistas no interior. Nós estamos ampliando agora o programa de telesaúde para facilitar o acesso. É algo também que é importante. Mas eu penso que a Cacemes estará mais fortalecida com as suas estruturas próprias, comprando menos serviço fora e focada na promoção da saúde. É fundamental cuidar da qualidade de vida das pessoas. Você já pensou em uma faculdade ou algo na área da educação especificamente? Rapaz, nós temos 6 serviços de residência médica dentro do hospital. E tem, sim, um projeto, um planejamento de ter, sim, uma faculdade de medicina. Exatamente, pergunto Isso aí tá... Por educação própria, interna? Teoricamente, ele tem já existe difícil... uma discussão em cima disso. Obviamente, você precisa viabilizar economicamente. Não, nós temos tudo. Temos tudo, só falta... Mas uma faculdade gasta menos que o hospital, né? Cara, gasta menos que o hospital, mas tem hoje todo um trâmite também de autorização, de liberação de curso. Não é tão simples, mas não. Falando de futuro agora, não de Cacemes, mas de futuro, Ricardo. Quando você olha para você, porque como você acabou de dizer aqui, 10 anos Cacemes, não é necessariamente 10 anos Ricardo, porque você mesmo já apontou que não tem a perspectiva de daqui a 10 anos estar Cacemes. Mas quando você pensa em planos e projetos, você tá quantos anos hoje, cara? Tenho 53. Você tem 53. A gente tá falando daqui do Ricardo. 10 anos? 63. Uau. Rapaz. Quando você desenha algo que te alegra o coração, como é que você pensa? Medicina. Muito. Ainda na operação? Claro, com certeza. Eu gosto muito, cara. Atender o paciente é uma coisa incrível. A troca, né? Você poder ajudar e receber o carinho. Puta, é maravilhoso. Claro. E aí, obviamente, empreender, né? Eu gosto muito da questão imobiliária. Gosto muito de inovações na saúde. O uso da inteligência artificial como meio de você racionalizar o uso das tecnologias e dos tratamentos. Então tem muita coisa para ser explorada aí no mercado de saúde. Ricardo, obrigado. Te agradeço muito. E curtindo um pouco mais a vida, né, e curtindo um pouco, você é filho, já tem netos, cara? Não, só filhos. Daqui a pouquinho você vai ver. Meu pai falava que não ia babar não, mas depois que eu dei 2 netos para ele... Enlouquece completamente. Mas essa é a parte boa da vida, né? Muito obrigado pela oportunidade, pela sua agenda apertada, ter conseguido vir aqui no... Felipe, é um prazer estar aqui conversando com você e parabenizar pelo seu trabalho de inovação, de empreendedor. É esse trabalho que eu penso, na verdade não é esse trabalho, é esse entendimento sobre empreendedorismo que as faculdades, de um modo geral, as escolas, de um modo geral, precisam ensinar mais para o brasileiro. É isso. Tenho certeza que você também teve que aprender na marra. Na marra. Assim como eu. Na hora que eu fui convidado, eu fui estudar, fui fazer MBA, fui fazer... Mas é diferente a operação. Buscar informação com quem já sabia do assunto. Mas se você tiver uma formação empreendedora, Hoje eu postei no meu Instagram e disse, se eu pudesse resumir a vida empreendedora, é resolver problemas. Pois é. Mas... para resolver problemas com qualidade, você tem que ter um planejamento e, acima de tudo, conhecimento
profundo do setor no qual você vai empreender. Obrigado. Foi um prazer. Eu que agradeço. O prazer é meu. Agradeço demais. Parabéns.